Olá, turma, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um teste de farinha de trigo. Por que teste de farinha de trigo? Todas as vezes que a gente faz uma oficina e a gente quer trabalhar com a nossa farinha, a gente precisa saber qual a hidratação que essa minha massa suporta, tá? E a gente tem, Brasil afora, diversas marcas de farinha, cada uma com uma hidratação. Às vezes um lote vai variar de hidratação para outro lote. Então é muito importante que vocês testem a farinha de vocês e conheçam a farinha com que vocês estão trabalhando. Eu aqui trabalho com uma farinha importada normalmente nas oficinas, tá? E eu já sei o percentual de hidratação que essa farinha aguenta. Então quando eu faço a receita com os alunos, eu já uso a água de acordo. Mas é muito difícil, às vezes, mensurar essa água. Apesar da gente ter uma tabelinha que a gente tem mais ou menos uma noção de quanto cada farinha aguenta, é mais legal que vocês conheçam na realidade a farinha de vocês. Por quê? Porque como a gente está falando, existem lotes que podem variar a hidratação. Por exemplo, essa farinha aqui, ela está num saco de plástico, tá? Ela tem microfuros, ela consegue respirar. Se ela for armazenada num ambiente muito seco, provavelmente ela vai evaporar e vai ter a capacidade de absorver mais água. Se essa farinha for armazenada num ambiente mais úmido, ela vai conseguir absorver a umidade desse ar e essa farinha vai ficar diretamente com menor poder de absorção, porque ela já vai ter pego do ambiente alguma coisa. Então a gente, para ter certeza, e quando eu falar para vocês, olha, façam um teste, verifiquem a quantidade de hidratação, não coloquem a água toda, é para que a gente tenha segurança. Porque se a gente coloca água em excesso, a gente acaba estragando o pão que a gente quer fazer, a massa, a receita que a gente vai trabalhar, tá? Como é que eu vou fazer hoje para dar uma ideia do que vocês devem fazer de teste? Eu vou trabalhar com 3 percentuais de hidratação, 62%, 65% e 68%. A gente vai colocar água, eu tenho 100 gramas de farinha, vou colocar água proporcional, vou fazer uma bolinha, a gente vai dar um descanso aqui de meia horinha, fazer uma autólise nessa farinha de trigo e a gente vai ver a característica dela, vai ver como ela vai responder pra gente. E a partir disso a gente consegue ver se essa farinha realmente aguenta esses 68% ou se a gente tem que diminuir para 65% ou se ainda 65% é uma quantidade muito grande. Com esse teste vocês conseguem, gastando pouca farinha e não estragando massa, ter um resultado bem legal, tá? Então eu vou começar aqui, eu tenho aqui o potinho dos 62%, seriam para 100 gramas de farinha, 62 gramas de água. Tá? Vou colocar aqui 62 de água. Bastante cuidado. Não trabalhei com uma quantidade menor exatamente porque seria muito difícil da gente medir. Então 62 gramas de água. Coloco farinha de trigo, 100 gramas de farinha de trigo. Vou misturar aqui. Quantidade menor de farinha, senão a gente teria que fracionar água. Se a gente trabalhasse exatamente com uma quantidade menor de farinha, a gente teria uma quantidade muito quebrada dessa água. Ia ficar difícil, né? Da gente conseguir medir. Então a gente trabalha com 100 gramas, que é uma quantidade razoável e mais fácil da gente conseguir pesar na nossa balança, tá? Acho que eu vou pegar uma espátulazinha de mão, que fica mais fácil pra gente trabalhar aqui, tá? Apesar que eu coloquei um bolzinho bem pequenininho, vamos na mão mesmo. Quer que eu pegue outro bol lá também? Não precisa de outro bol não, tá bom esse aqui. Então a gente falou primeiro 62% nessa farinha. Inclusive, é a primeira vez que eu compro essa farinha rosa branca pastel, tá? Eu gosto de trabalhar com a rosa branca premium. E eu sei que a premium, ela absorve bem e aguenta 68% de hidratação, tá?
A pastel foi uma indicação de uma aluna. Ela disse que gosta de trabalhar, ela faz uns pães muito bonitos realmente com essa massa, com essa farinha. E aí eu falei que eu ia fazer um teste de pão com ela e aí aproveitei para fazer o teste de farinha aqui com vocês, tá? Então, pessoal, como a gente fala, autólise, a gente quer agregar água com a farinha de trigo, tá? Não é misturar, não é nada, não é sovar, não é nada. É fazer uma bolinha, essa bolinha estando bem homogênea, tá? A gente já pode colocar ela para descanso, tá? Então, vou colocar ela aqui de lado. E aí eu vou fazer o mesmo processo com as outras, tá? Agora a gente vai trabalhar com 65%, são 65 gramas. Então vamos lá, 100 gramas de farinha de trigo. Vamos agregar aqui mais uma vez. Percebo que essa aqui, ela ficou com uma hidratação até interessante, tá? Não ficou seca. Vou fechar ela aqui, pra gente também não perder essa umidade pelas lâmpadas aqui da filmagem, tá? Sempre interferem. Então, pra gente garantir qualidade aqui... Vou agregar. Para 65 gramas, eu já acho que por uma autólise, ela tá bem grudentinha, tá? Lembrando que a gente faz a autólise na nossa farinha e depois a gente entra com o nosso levain, quando a gente faz pão. Então, a gente ainda vai colocar mais hidratação ainda nessa massa, tá? Se a gente coloca mais hidratação, a gente não quer uma massa muito mole nessa etapa, tá? Então, deixa eu tirar aqui o excesso. Tá uma bolinha realmente mais molinha. Não tá sequinha como a outra, tá? Agreguei, era o que eu precisava agregar, né? Lembra que eu falei que a gente tá fazendo uma autólise? Eu não quero sovar nada disso, só quero agregar a água com toda a minha farinha. Agreguei, ela volta pro nosso potinho, pra gente ver daqui a meia hora qual é o resultado dessa massinha, tá? E por último, a gente vai fazer aqui 68 de hidratação. Vou lavar minha mão, vou tirar um tiquinho de água daqui também. Dá pausa. Tá, 68. Vou lavar a mão aqui. Pra não interferir ali no outro resultado. Vou colocar a farinha de trigo. Lembrando, 100 gramas mais uma vez, tá? E agora a gente vai trabalhar com 68%. Pela qualidade da farinha, pelo que eu já vi nas outras, essa massa, essa farinha de trigo aqui, com 68, vai ficar bem mais grudenta, tá? Mas a gente tem que lembrar que, mesmo a farinha, ela não aguentando muita água, do momento que a gente faz a autólise nessa massa, a gente consegue agregar mais líquido. Ela fica com a capacidade de agregar mais líquidos. Então, nada impede
que a nossa massa suporte 68% de hidratação. A gente vai ver depois de meia horinha como é que ela ficou. Agregamos bem. Você vê que é uma massa bem mais macia, bem mais grudenta, tá? Mas é possível fazer pão com ela com 68%? Provavelmente. Lembrando que a gente depois vai trabalhar com um levain líquido, que aí pode desestruturar um pouco essa massa. Mas a gente vai testar aqui, vai ver como é que ela fica daqui a 30 minutinhos. Vou colocar ela no pote, tá? Nem vou colocar com a mão aqui, que ela tá bem grudenta. E a gente vai ver o comportamento dela daqui a 30 minutinhos, tá? Vou fechar, colocar aqui no potinho, vou colocar a tampa pra gente não ressecar. Cadê a tampinha? Tá aqui. E aí vou marcar no reloginho 30 minutos, pessoal. E daí aqui, daqui a 30 minutos a gente volta para mostrar para vocês o resultado dessa autólise, tá bom? Então, 62, 65, 68. Até já! Bom, pessoal, passaram-se 30 minutinhos, tá? Vou abrir as massinhas aqui pra gente verificar como é que elas ficaram, tá? Aqui a gente lembrando, então, 62, 65, 68, tá? A massinha que tá com 62% de hidratação. Tá uma massinha bonita, tá? Eu vou aproveitar, vou dar uma molhadinha aqui na minha bancada. Vou colocar essas aqui de lado, tá? Vamos dar uma olhada no véu dessa massa, a gente já vai conhecer um pouquinho mais essa massa, tá? Com 30 minutos. Ela faz um véu bonito, tá? Mas ela ainda é delicada. Ela não tem uma estrutura muito grande de glúten aqui não, tá? A gente talvez depois trabalhando essa massa com sova e tal, a gente consiga, sova não, desculpe, com o nosso método de dobras, a gente chegue aqui na estrutura do glúten que a gente procura, tá? Então, ó, não dá pra esticar demais, mas ela tá bonita, tá com uma estrutura legal, que se eu colocar o levain agora aqui, não vou desestruturar tanto a minha massa, tá? Vou deixar ela aqui de lado. Vou colocar um bolzinho úmido aqui pra ela não grudar, só pra gente ter essa referência. Vou tirar a que tava com 65%, tá? 65%, ela já está bem mais mole, tá grudando bastante. Com 62, vocês percebam que a massa não ficou seca, tá? Então, isso também é interessante. Ó, com 65, eu tenho, claro, a mesma estrutura de massa, porque é a mesma proteína, é a mesma farinha, né? Ela aguentou bem também, tá? Apesar de estar mais mole, ela vai suportar bem também. Se a gente colocar aqui o levain na nossa massa, tá? Vou juntar as massinhas todas, que a gente não precisa mais. E por último, a gente vai pegar com 68% de hidratação. Percebam que essa aqui é a que tá mais mole de todas, né? Ela tem essa hidratação 68 para essa farinha de trigo, ó, pessoal. É um pouco exagerada. Por quê? A gente ainda vai entrar com o nosso levain aqui. O nosso levain é 100% hidratado. Se eu trabalhar com levain nessa massa, eu vou ter uma massa muito mole. Não vou ter uma estrutura legal, tá? De hidratação. Então, 68 para essa farinha de trigo.
Eu acho exagerada. Por quê? Quando a gente entrar com levain, nosso levain é hidratado, ela vai ainda aumentar mais. Então, falando em água, a gente trabalhou com 68% de água. Quando a gente fizer esse pão, a gente entrando com levain, a gente vai somar toda a água que entra na nossa receita, assim como toda a farinha. E aí a gente vai ter mais do que 68% de hidratação. Então, a gente tem 68% de água, mas terá mais de 68% de hidratação. Conseguiria fazer o pão? Até consegue, tá? Mas nesse caso aqui, eu acho que 65% de hidratação para essa farinha é o melhor. Por quê? 65% de água. Porque a gente vai ainda entrar com o fermento aqui líquido e a gente vai aumentar o percentual de hidratação total da massa, tá? Então, ó, vou deixar essas massinhas